Ricardo, o que me ocorre perguntar a você é, é pedir que você faça comentários a respeito dessa expressão bíblica, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça ou como justiça. Qual é esse objeto de fé? Qual é essa experiência de fé? Ele creu que ia receber um filho, ele creu que Deus o levaria a uma terra abençoada, ele creu em Deus, ele creu no quê, em quem? Que experiência de fé é essa? Ah, João Calvino diz que a revelação de Deus é progressiva. E eu acredito nisso. Quer dizer, dentro desse contexto, poderíamos dizer que Abraão tinha um conhecimento de Deus que era menor do que o de Moisés, e Moisés tinha um conhecimento de Deus que era menor do que o de Davi, e assim por diante, até chegarmos à revelação de Deus em Cristo, a exata expressão de Deus, e nós estamos também progredindo na nossa compreensão de Cristo, da nossa compreensão dos efeitos da cruz de Cristo, porque a teologia é dinâmica, ela não é estática. Uhum. E aí nós temos o problema, é que os evangélicos, infelizmente, estão muito tentados a substituírem a experiência de fé existencial com a experiência de crença doutrinária e caindo no dogmatismo. O dogmatismo é a ideia de que a salvação vem pela aceitação de crenças, em vez de vir por uma experiência pessoal de relacionamento com Deus. Essa é a fé de Abraão, essa é a fé de Paulo, e essa é a fé que ele enxerga em Abraão, a fé de quem confia em Deus, de quem confia em suas promessas. No nosso caso, de quem confia que Deus é aquele que se revelou a nós em Cristo Jesus, o Deus que é amor, o Deus que é luz, no qual não há nenhuma treva, Deus que é bom. Então, quando nos encontramos face a face com essa revelação e com o convite da reconciliação, para que nós também vivamos na luz de Cristo, para que nós sejamos como Cristo, o corpo de Cristo no mundo, para que nós sejamos o templo do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então, esta é a fé que é exemplificada por Paulo em Abraão, porque ele está comparando com uma fé baseada em um código de leis, em intermediada por um código de leis, assim como Uhum. a nossa fé em Deus é mediada exclusivamente por Cristo, como diz Paulo em a carta ao Timóteo, e não mediada por meio da igreja, ou por meio de rituais, ou por meio de um sistema de crenças. As crenças não são ruins, elas nos ajudam na nossa vida com Deus, mas elas não são salvadoras, elas não são salvíficas. O que nos redime é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo correndo em nossas veias, a vida de Cristo em nós. Isso é o que Uhum. nos redime. E não o fato de subscrevermos a um código de doutrinas, e é isso que nos é imputado como justiça. Somos justificados porque, porque cremos. Essa é a tese de Paulo, não é? Porque a justiça de Cristo é imputada a nós, mas ela também é infundida em nós por um processo gradual chamado santificação. Nós vamos nos tornando santos, separados por Deus para a sua missão, em continuidade à missão de Cristo, completando em nós os sofrimentos de Cristo. Isso significa o quê? Que nós vamos nos aperfeiçoando até a plena varonilidade de Cristo. Então, isto é a infusão da graça e da unção divina de Cristo em nós. É a imputação do perdão e a infusão da justiça de Cristo paulatinamente em cada um daqueles que creem em Deus, que creem nas suas promessas, que creem no seu poder, que creem no seu amor. E Uhum. essa é a aliança com Deus, não é?
que se reflete desde lá de trás na aliança com Deus, na aliança de Abraão com Deus. Infelizmente, religião é um problema, é uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela pode produzir homens notáveis no serviço de Deus, santos de Deus, mas pode também produzir homens horríveis, capazes de achar que estão servindo a Deus, prejudicando e até matando os seus semelhantes e trazendo o mundo para um estado de calamidade.